Por que fazer o Profimate? Mestrado profissional em matemática em rede nacional. Oi, meu nome é Isabela, agora eu tô ali no meu último ano do meu mestrado, né? Eu ingressei no Profimate em 2023, início de 2023, e agora eu tô só na fase de finalização da minha dissertação. E por que eu escolhi fazer o Profimate? Bem, eu tava saindo ali da minha graduação, tinha passado por um período de greve por causa da pandemia, então o calendário, quando eu fui ali para finalizar, ele estava todo bagunçado. Eu fui para me formar ali perto de agosto. Quando a gente está ali para se formar, a gente já começa a pensar muito do mercado de trabalho, apesar de que eu já trabalhava como professora de matemática, né? Professora PSS aqui no meu estado, professora de contrato temporário, em cada estado eles chamam de um jeito, né? Aqui no Paraná é PSS. E, então eu já atuava fazia bastante tempo, estava só finalizando agora ali a minha graduação. E bem, eu estava no meio desse turbilhão de coisas, né? Tava pensando ali no que fazer depois disso. Porém, eu não estava com muito saco. Confesso que depois da graduação, depois de pegar a pandemia, depois de tantas coisas que aconteceram nos últimos anos ali, eu já não estava mais com tanta paciência para fazer um mestrado acadêmico, por exemplo. Porém, eu tenho muito certo de que pra gente, principalmente quando a gente tá saindo da faculdade, se a gente ainda não tem um emprego estável e tudo mais, concurso é uma boa opção. E para professor, querendo ou não, a gente até que tem bastante quantidade ali de concurso, né? Não tanto quanto deveria, óbvio, mas a gente tem a oportunidade ali de estar trabalhando na rede privada e na rede pública, né? Para quem é professor de matemática sabe ali que a gente tem bastante essa facilidade até que para pegar essas aulas. Então eu tava nesse momento ali de trabalhando muito, tava sem saco para mestrado acadêmico, porém sabendo que fazer um concurso poderia ser uma boa porta ali de entrada para mim. E eu pensei, tá, e como que eu faço então para melhorar as minhas chances num concurso? Fazer mestrado. Se eu ainda, no meu caso, eu tinha tempo de serviço, mas para quem não tem, você ganhar pontos de titulação é sempre muito bacana. Então ali a ideia seria o quê? Melhorar essa titulação e um jeito seria com o mestrado, por que não? No caso, a minha graduação ela terminou em agosto de 2022, estava todo atrasado, ainda estava no calendário acadêmico de 2021, então eu decidi fazer ali, foi com muito apoio também do meu companheiro, né? Ele falou assim: ah, por que você não faz esse mestrado? Porque qual que é a ideia do Profimate? A ideia é que você trabalhe justamente temas de matemáticos voltados para sua docência na rede pública, na rede, né? Principalmente para a rede pública, mas é pensando no ensino básico. Então, não é pensando que você vai virar um matemático necessariamente de universidade federal e coisa do tipo, mas é voltado para o professor que atua ali no ensino básico. Então, como eu já estava atuando e tudo, tinha, não na minha cidade, mas tinha próximo ali, até 1h30, 2 horas de distância de carro, tinha o programa, então por que não? Então, essa foi a minha decisão de ir para o Profimate, pensando muito nessa questão de eu, sendo bem sincera, essa questão ali de melhorar minha pontuação para próximos concursos, né? Ah, com certeza ia melhorar a minha prática docente e tudo mais. Isso é sempre um ganho quando a gente estuda, independente da área, se a gente está estudando, a gente está ampliando também a nossa prática docente, mas no primeiro momento, sendo mais sincera, foi pensando nessa questão da titulação mesmo. E no caso, o Profimate ele tem uma facilidade ali que é o ingresso dele. Então eu decidi em agosto. Normalmente, se fosse para fazer um mestrado acadêmico, eu já ia estar tendo que ver questão de orientador, questão de projeto de pesquisa, né? Ou então estudando para provas que para o mestrado acadêmico em matemática, normalmente a gente tem provas para ingresso, e são todos de temas de graduação, enfim. Então é um preparo maior que a gente tem que ter. E no mestrado profissional, felizmente ali, como eu falei, foi uma decisão também que eu tomei um pouco em cima da hora. Então, felizmente, é mais fácil esse acesso. Então, como que é feito esse acesso no Profimate? Quem que pode participar? Como que funciona ali para eu entrar? Vou deixar aqui embaixo o edital do ENA, que é o Exame Nacional de Acesso ao Profimate, que foi desse último ano para quem queria ingressar agora em 2025. Esse exame é um exame nacional, então ele vai ser uma prova que é aplicada em todas as instituições que oferecem o Profimate. No meu caso, eu fiz para Toledo, aqui no Paraná, pela UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, no campus de Toledo, e
qualquer cidade que vá ter aulas do Profimate, que ofereça o curso, você vai poder fazer essa prova, tá bom? Então, é a mesma prova no país inteiro. O edital do Enia, ele normalmente é aberto ali em agosto e você pode se inscrever até setembro. A prova costuma ser em outubro, certo? Então, ali você tem um tempo para se preparar. O bacana é que se você já está pensando em fazer esse mestrado profissional, você já começar a se preparar antes, saber como é que acontece tudo. Quem que pode fazer o Profimate? O Profimate, ele é destinado a professores de matemática, seja da rede pública, seja da rede privada, e pode ser formado em qualquer área. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte, é que isso é o que está no edital nacional. Pode ser que as instituições associadas, então a UTF-PR é uma instituição associada, a UniOeste é uma instituição associada, né? Várias outras federais espalhadas pelo país aí são instituições associadas. Pode ser que essas instituições eles tenham regras próprias, tá? Que definam mais em questão sobre quais cursos que podem fazer o Profimate, coisas do tipo. Mas no geral, você é formado em qualquer graduação, mas que tenha ali, né, uma graduação, um curso reconhecido pelo MEC, mas que dê aula de matemática, você que dá aula de matemática na rede pública ou privada, você tem direito, você pode sim entrar no Profimate, certo? Então, eu tinha colegas, inclusive, que eram formados em contabilidade, mas já dava aula no estado fazia um tempo, então podia participar do Profimate. Tive colegas da área de biologia, mesma coisa, já tinha, né? Já fazia ali, dava aula na parte de matemática e aí pôde participar do Profimate. Mas veja, tinham todos que ser professores. Outra coisa interessante de se notar é que sempre vai ser a maior parte das vagas para professores de instituições públicas. No ano em que eu entrei, se eu não me engano, era para cada 5 professores de instituições públicas, você podia ter um professor de instituição privada, que fosse apenas na privada. Na época, igual eu falei, eu era PSS, então era professora temporária do Estado, o que já vale como professor de rede pública, você não precisa ser concursado. Se você é professor temporário, também já tá valendo. E eu também dava aula em instituição privada. Mas no caso, como eu dava aula, como eu era ali PSS da rede pública, eu ocupo vaga de professor da rede pública. Teve até, no meu caso ali, o meu ano na minha instituição teve poucos aprovados. Então, a gente teve apenas 4 aprovados e um quinto que seria de instituição privada. Ele apenas dava aula na instituição privada e ele não pôde estar entrando, porque tinha que ter pelo menos 5, certo? De instituição pública para você poder, então, se inscrever ali como instituição privada apenas. Então, essas são as pessoas que podem estar participando. E como que é esse acesso? Como que é? O acesso é feito apenas mediante prova. E como que é essa prova de ingresso, né? É feito então só pela prova esse ingresso e é uma prova de 30 questões, de questões que são conteúdos de ensino médio. Então, o que acontece? Como eu já dava aula há bastante tempo ali no estado e na rede privada era tudo voltado para terceiro ano e cursinho, acabei tendo bastante facilidade nessa prova. Das 30 questões eu acertei 29, apenas com conteúdo que eu já tinha me preparado para as minhas aulas, né? Com questões de vestibular. Se você é um professor que normalmente só atua com ensino fundamental, né? Os anos finais ali, de sexto a nono ano, eu recomendo que você estude um pouquinho mais, né? Se você se sente um pouco enferrujado, é bom. Por quê? Você tem que acertar pelo menos 50% da prova. Você tem que acertar pelo menos 15 questões dessa prova, 50%. A partir disso é feita uma colocação ali para ver até chegar no teu número de vagas, né? Porém, tem campus, igual aconteceu no meu, como eu falei, apesar de serem 10 vagas que estavam no meu campus, na minha unidade lá, apenas 5 pessoas conseguiram atingir o mínimo, tá? E é conteúdo ali de ensino médio. Então, também vale a pena você tomar um cuidado para esse N. Se você sente que você tem um pouco de dificuldade, né, com essas questões ali, que são mais de níveis de vestibular, que requerem um pouquinho mais de um pensamento analítico, vale a pena você estudar. No próprio edital, ele deixa alguns livros de referência para você estudar. O que eu recomendo? Você pode ver que no próprio edital, né, ele fala ali sobre alguns livros da coleção do FME, que é Fundamentos de Matemática Elementar, aquela coleção muito conhecida do IESE. Eu recomendo que não apenas aqueles livros que estão ali no edital, que se não me engano são 2 ou 3 dessa coleção, mas a coleção inteira é muito válida para você estudar.
tá? Pro Enia. E ali ele também tem outros livros, né? Livros ali do próprio IMPA, livros ali do Elon, né? O Elon Lages. Então, no edital também tem livros para que você consiga estudar. No geral, a prova não chega a ser tão complicada, porém tem que ter esse conhecimento, tá? Que às vezes não dá tempo da gente ver. A gente sabe que na graduação não é esse o foco, né? A gente acaba vendo disciplinas que são mais avançadas da parte de matemática, então é bacana a gente retomar um pouco esses conteúdos também. Bom, é isso. Eu recomendo muitíssimo que vocês façam o Profimate, que vocês conheçam as instituições, tá? Uma coisa também, igual eu comentei, eu fiz na UTF-PR, mas também tinha na UniOeste. Eu sou formada na UniOeste de Foz do Iguaçu e o Profimate tinha na UniOeste de Cascavel. Eu preferi fazer em Toledo, numa outra instituição, por quê? Porque os horários, em Toledo o horário era tarde e noite, em Cascavel era manhã e tarde na sexta-feira. Então, para mim, os horários ficavam melhores. Eu também queria conhecer uma nova instituição. Então, são vários pontos que dá para você estar ali pensando, para você realmente avaliar qual instituição que eu vou escolher, se, né, igual no meu caso, poderia, qualquer uma das duas ia ser a mesma diferença ali de distância, mas então tem os horários, que é diferente em cada instituição. As instituições, elas têm autonomia. Então, é bacana dar uma pesquisada nisso também quando você estiver pensando em fazer o Profimate. A ideia aqui do canal é eu começar a falar um pouquinho mais sobre isso, explorar algumas experiências minhas estudando para o Profimate, seja no Enia, seja no Enki, também fazer alguns exercícios, né? E transformar aí o nosso canal em algo que possa ser útil para quem queira entrar nesse mestrado.